Graças e paz, irmãos. Nós fizemos a leitura de 1 Timóteo, capítulo 1, e eu convido os irmãos a abrirem novamente nesse texto, e dessa vez nós vamos rememorar somente o versículo de número 15, que nós vamos meditar hoje à noite. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1,15. Leamos. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos orar? Deus Santo, bendito, Todo-Poderoso, meu Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque sua sabedoria extrapola em todos os sentidos o conhecimento, a filosofia, o pensamento humano. Meu Deus, nós não sabemos lidar com as suas histórias como deveríamos. A complexidade com a qual o Senhor nos conta a história, ela é muito maior do que nossa mente limitada consegue captar. E é por isso, meu Deus, que nós te rogamos que o Senhor nos dê graça e misericórdia hoje à noite, para que sua palavra, Senhor, possa nos orientar na maneira correta como ouvirmos as tuas histórias, e que as histórias antigas, meu Deus, sejam muito mais fonte de encantamento, mas sejam também, Senhor, fonte de instrução da tua palavra e de mudança de vida. Por isso, Senhor, nós te rogamos, dá-nos entendimento hoje à noite e molda os nossos corações conforme a tua vontade. Quebra, Senhor, a cada um de nós, para que nos encaixemos no teu querer, nos amoldemos à tua vontade, nos humilhemos na tua presença, para que sejamos exaltados pela salvação que o Senhor nos adquiriu. No nome de Cristo Jesus. Amém. Não sei porquê, mas esse ano não teve tanta briga na internet por causa do Natal. Talvez porque Bolsonaro ocupou muito espaço e aí ninguém se preocupou em brigar. Pelo menos ninguém brigou por causa de uva passa, nem ficaram discutindo se era para ter Natal ou não. Mas essa discussão ela é bem antiga. Mas todo ano a gente finda ressuscitando esse assunto. Tem ou não tem árvore, pode ou não pode enfeitar a casa, a igreja tem ou não tem pisca-pisca, se a gente faz ou não faz ceia, se tem culto no dia ou se não tem culto no dia. Todo ano é a mesma confusão. Uns dizem pode ter culto porque a gente está comemorando o nascimento de Cristo, mesmo não sabendo quando foi que ele nasceu, porque provavelmente ele nasceu no meio do ano, não no final do ano, mas tudo bem. Outros dizem, não, tem muito elemento pagão aí na história, porque realmente tem elemento pagão, a gente não pode negar que é o que tudo indica, a árvore é um conceito pagão e não cristão. A ideia de dar presentes, ao que tudo indica, é um conceito pagão e não cristão. Está tudo de vermelho, mas o vermelho é da Coca-Cola, então o Papai Noel não tinha Coca-Cola, não tinha de vermelho antes. O Papai Noel, na verdade, era um padre, um bispo católico, e não necessariamente esse bom velhinho gordo que mora lá no Polo Norte. Ele era inclusive brabo, deu tapa uma vez numa cara de um herege. Então por aí vai, as histórias são desse tipo. Mas todo ano é a mesma coisa. Comemora ou não comemora o Natal? O princípio, meus irmãos, que a gente precisa avaliar não é como eu vou comemorar o Natal, mas é se eu sei o que eu estou comemorando. Porque muitas vezes nós vemos os crentes com esse negócio de espírito de Natal, mas nós não temos essa ideia do que seja esse espírito de Natal, que mais parece um espírito de pouco, que só sabe gastar, e aí nem recebeu o 10º já torrou. Mas o grande princípio por trás é o que eu preciso saber, por que Jesus nasceu. Se você for lá no centro da cidade, tem uma peça encenando isso. Se você for em Caruaru, tem uma peça encenando isso. Se você for em Garanhuns, tem uma peça grande encenando isso. Aqui em Gravatá tem uma peça grande encenando isso. Mas em todas essas peças é somente uma história bonita que as pessoas se encantam. Porque todo mundo gosta de história de pobre, todo mundo gosta de história de gente miserável, todo mundo gosta de história de criança, todo mundo gosta de historinhas com muitas coisas para enfeitar, muitas coisas que mais parecem coisa de ficção. Todo mundo gosta dessas coisas mirabolantes. Mas a grande pergunta é, por que o Natal é necessário? Por que foi necessário o Natal? Será que foi por um bom motivo, porque Deus nos queria dar um exemplo de amor? Será que Ele não encontrou uma outra maneira de nos dar exemplo de amor? Ou havia uma outra necessidade, um outro motivo para que o Natal acontecesse?
Paulo, meus irmãos, escrevendo essa carta, gasta um versículo para falar sobre isso. Paulo escreve essa carta para um jovem pastor chamado Timóteo, e era jovem, por isso mesmo tinha pouca experiência no trabalho com a igreja. Ele estava agora acompanhando uma igreja sozinho, e Paulo tem sempre essas preocupações, não só em plantar um trabalho, mas de sempre ficar vistoriando esse trabalho. Ele faz a mesma coisa com seus discípulos. Ele faz isso com Timóteo, ele faz isso com Tito, mais tarde. Nessa preocupação, ele fala sobre uma tonelada de assuntos. Ele fala sobre a adoração cristã, como deve ser o culto. Ele fala sobre como se deve portar os oficiais da igreja, como escolher oficiais da igreja. Ele fala sobre falsos mestres. Ele usa esse texto, inclusive, para falar sobre como deve ser a relação entre os irmãos e a relação dos pastores com as mulheres mais velhas, como o pastor deve se relacionar com as mulheres mais novas, como ele deve lidar com os homens mais velhos. Então ele traz uma série de instruções sobre a vida pastoral. E no capítulo 1, Paulo não perde tempo, ele já começa de cara batendo em falsos mestres, porque esse é o grande problema da segunda metade do primeiro século. Essa carta é escrita já no terceiro quadrante do primeiro século, e Paulo está enfrentando um problema com judaizantes. É por isso mesmo que ele já começa dizendo que o que ele vai falar é o amor que procede de coração puro e boa consciência e uma fé sem hipocrisia, coisa que esses homens que se ocupavam em loquacidade frívola, ou seja, falavam pelos cotovelos, essas pessoas que pretendiam se passar por mestres da lei, elas não entendiam dessas coisas, ou seja, eles falam do que eles não entendem. E é com base nesse princípio de que eles não entendem o Evangelho, e mesmo que eles preguem uma coisa parecida com o Evangelho, eles não compreendem, que o apóstolo Paulo começa a mostrar de que o Evangelho é muito grande, que o Evangelho trata principalmente de pecadores terríveis que foram resgatados. Ele gasta do versículo 8 em diante, até pelo menos o versículo 14, para mostrar isso. A graça é imensa. Onde abundou o pecado, superabundou a vida. A lei nos apontou quem nós éramos. Quem éramos? Nós éramos pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicídias, impuros, sodomitas, raptores de homens, sequestradores. Nós éramos mentirosos, perjuros, ou seja, era isso que nós éramos. Mas em todas essas coisas, a graça de Cristo, ela transbordou, versículo 14. E nada melhor do que para mostrar que a graça de Cristo transborda em meio aos pecados dos homens, é o fato que ele que apresenta ele mesmo como sendo um exemplo disso. Versículo número 13, ele diz: a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. Diz, era assim que eu era blasfemo, perseguidor e insolente. Ele manifesta os seus pecados para dizer: eu fui alvo da mão divina. Mas o mais importante disso tudo, ele termina dizendo que ele era ignorante e incrédulo, e o Senhor o resgatou. É com base nisso agora que ele vai trazer no versículo número 14 o grande mote dele. Ele diz: transbordou a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo. A graça transbordou. Os nossos pecados são graves, mas a graça foi maior. E aí de repente, meus irmãos, ele nos mostra exatamente como esse glorioso Natal se apresenta para nós. O glorioso propósito da primeira vinda de Cristo se apresenta aqui. E é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos, especificamente aí no versículo número 15, sobre o propósito glorioso da primeira vinda de Cristo. Ele nos dá dois aspectos aí, principalmente. Em primeiro lugar, ele diz que Cristo veio salvar os pecadores. É interessante que, já de cara, Paulo começa o versículo 15 com uma palavrinha que nós conhecemos muito bem: fiel, digna de confiança. O que ele quer nos mostrar é que a declaração que ele vai fazer nesse versículo 15 não é uma coisa que ele criou, não é uma coisa que ele inventou, não é uma coisa que ele está produzindo, mas é uma crença da igreja. É algo que ainda no primeiro século toda a igreja já mantinha, e mantinha essa crença, porque foi o próprio anjo que anunciou a Maria essa crença. No capítulo 1 de Mateus, o anjo vai dizer exatamente isso a Maria, que haveria de nascer aquele no ventre dela,
para morrer, para salvar o povo de Deus dos seus pecados. Então ele veio com um propósito muito específico. Ele veio para morrer pelos pecadores. Ele não veio para nos encantar com sua beleza. Ele não veio para nos encantar com o conhecimento. Ele não veio para nos encantar com milagres. Notem, ele veio com um propósito muito maior. Ele nasceu com vistas a morrer. E Paulo já começa a sua declaração dizendo: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Diz: a mensagem que eu trago para vocês hoje, ela é fiel, ela é digna de confiança. E porque ela é digna de confiança, ela deve ser plenamente aceita. Notem, meus irmãos, que o que Paulo está dizendo é que a declaração que ele há de fazer não pode ser questionada. É crença da igreja, ela sempre creu assim. É esse o propósito da existência da igreja na sua crença. O que é que ele diz que eles devem crer? Ele diz assim: que Cristo Jesus veio ao mundo. Impressionante, queridos, quando a gente olha esse tipo de testemunho, de confissão aqui. Porque agora não são somente palavras dos homens, não são somente palavras de Paulo, não é uma declaração solta, mas assim como ele arrasta essa informação lá de Mateus, aqui é o Espírito Santo que declara. Ele, Jesus veio ao mundo. Essa informação é importante, meus irmãos, porque nós precisamos entender o que ele quer dizer com isso. Porque não é somente uma visita que ele nos veio fazer, não é somente uma passagem que ele veio até aqui, mas eu quero que os irmãos prestem atenção que o princípio que ele coloca é de humilhação. Ele veio. Notem, meus irmãos, é o próprio Deus que está no seu trono, é o próprio Deus que habita nos céus, que se levanta do seu lugar, que sai da sua posição cômoda e se apresenta para serviço. É aquele que vem, não é aquele que fica esperando que alguém vá. Notaram isso? Que a ação do Natal não é uma ação passiva, mas é uma ação positiva da parte de Deus. É Deus agindo, não os homens. O Natal nos lembra de que quem agiu para a nossa salvação foi Deus e não nós. O Natal nos lembra de que quem operou a nossa salvação foi Deus e não nós. Que quem deu todas as iniciativas foi Deus e não nós. É por isso que ele começa dizendo que Cristo veio. Cristo veio. Ele chegou até nós. Isso é rebaixar-se. Isso é humilhação. Eu sei que não existe um outro evento no Novo Testamento tão comemorado como esse dia. Somente num outro evento, na segunda vinda de Cristo, é que nós veremos um deslocamento tão grande de anjos. O texto nos diz que vieram anjos para falar com Maria, depois veio anjos para falar com pastores, e houve revelações as mais magníficas, vieram miríades de anjos cantando para pastores, os astros celestes se moveram de forma que eles apresentaram a magos o lugar do nascimento, tudo acontece de forma grandiosa, mas o evento para Cristo foi humilhante. A gente não gosta muito de pensar nisso, porque para nós parece estranho o fato de que o Deus eterno coube num bebê, e que o Deus todo-poderoso, que fazia o sol nascer todos os dias de manhã, precisou ser alimentado. Que o Deus eterno que sustenta as estrelas com a sua mão precisou ser limpo depois de defecar. Que ele precisou ser embalado na hora de dormir. Que ele sentiu desconforto intestinal e provavelmente tiveram que dar um jeito com as suas cólicas. Que ele teve problemas sérios quando criança, já sendo colocado em lugares pobres. Que ele não teve uma infância abastada, pelo contrário, teve uma infância muito pobre lá na região de Nazaré. É humilhação quando um Deus tão rico e tão poderoso
se rebaixa a ser uma criança completamente indefesa. Ele teve que aprender tudo como nós aprendemos. Ele teve que engatinhar. Ele teve que aprender a ficar em pé. Ele teve que aprender a balbuciar palavras, e falou errado o hebraico. Ele teve que ser corrigido na sua fala em algumas vezes. Ele teve que evoluir. E o texto faz questão de dizer, Lucas diz, ele ia crescendo em conhecimento e graça. Ele veio, ele se humilhou. Isso foi um rebaixamento. Mas o texto faz questão de dizer que ele veio ao mundo. Mas ele veio ao mundo com um propósito fantástico. E Paulo diz, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse propósito, meus irmãos, aqui é incrível. Porque ele vem com um alvo já definido. É terrível pensar que uma criança já nasceu, e por ser ele, o próprio Deus, sabia qual era o seu propósito, sabia aquilo para o qual veio a existir, e sabia que veio com dia e hora marcada para morrer, e conhecendo as condições da sua morte, sabia exatamente para que veio fazer. A vinda de Cristo ao mundo foi por nossa causa. Cristo nasceu por nossa causa, mas fomos nós que provocamos por causa dos nossos pecados. A Bíblia nos diz que quando Adão peca, ele toma sobre si uma condenação que é simplesmente eterna, não tem solução. O que Adão trouxe sobre si, meus irmãos, só tem uma maneira de pagar. O seu crime precisa ser pago no inferno. O crime de Adão precisava de uma pena longa, não só dura. Por isso que ele precisava passar no inferno toda uma eternidade. Mas Deus providencia uma maneira de fazer com que alguns dos filhos de Adão, condenados ao inferno, não vão para lá. Ele mesmo foi encarnado, veio em carne, reconhecido em figura humana, para nos substituir na cruz do Calvário. É importante então destacarmos o fato que ele veio nos salvar. Eu sei que quando a gente usa muito uma palavra, às vezes ela se torna convencional e nós não lembramos o que significa. Alguns anos atrás eu ouvi falar de um outdoor que colocaram lá no sul do país, bem grande, dizendo assim: Cristo é a solução, e Cristo é a resposta. E embaixo um engraçadinho colocou Lopes Show lá dizendo: e qual é a pergunta? Cristo veio me salvar de quê, meu irmão? Cristo me salvou de quê, meu irmão? Se você não sabe do que você foi salvo, você não sabe qual era a tua enrascada, você não sabe quão grande foi a salvação. Se você não sabe o tamanho do seu problema, você não tem a menor noção do tamanho da sua salvação. E Cristo veio ao mundo, meus irmãos, porque todos nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e a alma que pecar, essa morrerá. Ninguém, absolutamente ninguém, estava de fora dessa lista. Todos estavam condenados. Cristo precisou vir ao mundo. O Natal precisava acontecer, porque eu precisava ser salvo, porque você precisava ser salvo. Ele veio salvar os pecadores. Notem, ele não veio ajudar os pecadores a se salvarem. Ele não veio conduzir os pecadores à salvação. Ele não veio induzir os pecadores à salvação. Ele não veio capacitar os pecadores à salvação. Ele veio concretizar a salvação. Não tem um pobrezinho nascido em Belém aqui. Tem um Salvador nascido para morrer no meu e no seu lugar. Nós precisamos entender então, queridos, de que, em primeiro lugar, foi uma grande humilhação para Cristo. Nascer foi uma grande humilhação. E não é porque ele nasceu pobre, não.
Não é porque ele foi numa manjedoura, não é porque ele se tornou homem. É porque ele passou a ter cheiro de homem. É porque ele passou a suar e ter secreções humanas. É porque ele precisou conviver entre nós. É porque ele se rebaixou a um estado onde nós nos encontramos hoje. Ele foi reconhecido como qualquer um de nós. Ele se rebaixou aqui. Mas ainda pior, diz o apóstolo Paulo, ele se rebaixou até a morte, e morte de cruz. Esse menino nasceu como um cordeiro já destinado para o abate. Ele nasceu para morrer no meu e no seu lugar. Isso nos leva, meus irmãos, a um segundo aspecto. Glorioso propósito da primeira vinda de Cristo. Em segundo lugar, ele veio para nos salvar. Você vai dizer, eu já disse isso, pastor. Não, meu filho, não disse isso. Se você prestar atenção, nós gostamos da expressão, ele veio salvar os pecadores. Nós gostamos de pensar assim. Quem ele veio salvar? Os pecadores. Mas Paulo, meus irmãos, aqui no final do texto, faz uma mudança drástica na história. Final do versículo 15 ele diz, ele veio salvar os pecadores, do quê? Dos quais eu sou o principal. É importante entender isso, porque Paulo começa agora, meus irmãos, a colocar uma coisa importantíssima. Ele diz que, em primeiro lugar, a condição do mundo é uma condição de pecado. Ele veio ao mundo para salvar pecadores em específico. Mas o grande problema nosso é que quando nós generalizamos, nós ficamos de fora. Quando nós generalizamos, todo mundo está no mesmo pacote, então ninguém liga para quem está. E nós findamos colocando os outros nesse pacote. E aí o pessoal olha para esse texto e diz, tem um problema aqui, porque Paulo não pode ser essa pessoa aqui. Paulo não pode estar falando sério. Talvez Paulo esteja falando sobre uma hipótese, alguma coisa do tipo, mas ele não pode estar falando dele mesmo. Mas eu quero que você pense uma coisa aí. Veja o versículo 13. Paulo diz, olha quem eu era. Quem eu era? Noutro tempo, notaram? Noutro tempo. Eu era o quê? Blasfemo, perseguidor, insolente. E eu fiz isso tudo na ignorância e na incredulidade. Paulo traz uma listinha, um resumo rápido de quem ele era. E é com base naquele que ele era, no que ele fazia, que ele agora faz uma afirmação fantástica. Eu quero que vocês prestem atenção. Paulo diz, em primeiro lugar, eu era blasfemo. Ah, pastor, mas eu não era blasfemo. Meu querido, ele nunca falou mal de Deus. Mas quando ele se levantou contra a igreja de Cristo, ele blasfemou contra Cristo. Ele se levantou contra o próprio Cristo, a ponto que quando ele caiu no caminho para Damasco, o que Cristo disse para ele foi, porque me persegues? Você é meu inimigo. Você fala contra mim. Você se ergue contra mim. Mas não só blasfêmia, ele diz, eu era insolente, eu fazia as coisas de pensamento, eu sabia o que estava fazendo, e fazia isso na minha arrogância, na minha pretensão. Se os irmãos prestarem atenção, foi Paulo que pediu carta para perseguir os crentes, foi ele que quis, na sua insolência, ele queria esmagar a igreja de Cristo, ele queria destruir a igreja de Cristo, porque ele tinha uma pretensão de ser grande, ele queria ser conhecido como aquele que acabou com a heresia dos cristãos. Mas não só insolente, ele diz, por conta disso eu era perseguidor. Ele era inimigo declarado, mas não só um inimigo do tipo intrigado, ele diz, era aquele que ia atrás, que ia contra, mas também ignorante. Como é que alguém que tinha a formação que Paulo tinha, aprendeu aos pés de Gamaliel, ele diz, eu não sabia nada, eu não entendia as leis, eu não entendia as escrituras, eu não entendia as profecias, eu não conhecia nada. É impressionante que Paulo cai num caminho, chega na cidade vizinha, caem as escamas dos seus olhos, e no final de semana Paulo está expondo as escrituras e mostrando Cristo no Antigo Testamento. Paulo diz, porque antes eu era ignorante,
Mas Calvino, quando comenta esse texto, ele se apega a uma palavra em específico. Ele diz: o pior pecado de Paulo é que ele era incrédulo. Ele não cria em Jesus Cristo. E a sua incredulidade é o que motivava todas as outras atitudes, todos os outros pecados. Paulo, ele diz: eu não cria em Cristo. Era assim que Paulo era. Mas Paulo, no versículo 15, não está falando de quem ele era. Notaram isso? No versículo 15 ele está dizendo: eu sou. Agora você tem um problema. Porque ele não está falando do que ele fazia, ele está falando do que ele é agora. Note, queridos, que a teologia da Priscila Alcântara, que as igrejas têm absolvido, está errada. Paulo está dizendo: eu sou o pecador. Agora, nesse momento, eu sou essa pessoa. E não sou, eu sou o pecador. Mas a forma como ele monta aqui a frase, a palavra eu aparece no final, é a última palavra. Ele está dizendo: tenha certeza absoluta, eu sou um pecador. Mas não só um pecador, ele está dizendo: eu sou o maior, eu sou o principal. Se tem um pecador na terra ruim, eu estou na frente. Ele não está simplesmente se colocando na posição de alguém que é o único pecador. Ele está dizendo: se existir uma fila de pecado, eu sou o primeiro da fila. Eu encabeço qualquer lista. Eu estou na frente dessa procissão de pecadores. Eu quero que os irmãos prestem atenção que Paulo não coloca o sacrifício de Cristo para as pessoas. Ele começa dizendo que o sacrifício de Cristo, a vinda de Cristo foi para salvar pecadores. Mas eu preciso estar na lista para ser salvo. Essa função aqui, meus irmãos, de Paulo, ao nos destacar o fato de que ele é o principal, ele se coloca como eu e você devemos nos colocar nessa lista, reconhecendo a nossa posição de pecadores. Paulo diz: a importância aqui é olhar que eu fui alvo dessa vinda. Não só os outros precisam disso, mas eu fui. E isso não foi fácil para Paulo reconhecer. Se os irmãos prestarem atenção, Paulo era fariseu. E como fariseu, Paulo tinha um conceito bem pesado sobre o que seria pecado. Para ele, por exemplo, só o fato de andar com pecadores já seria um escândalo. Marcos capítulo 6, versículo 2, capítulo 2, versículo 16. Não só isso, um profeta não podia ter qualquer tipo de contato com um pecador. Marcos 7, versículo 39, Jesus teve um contato com uma pecadora. Não só isso, quando queriam insultar Jesus, Lucas 7,34, eles diziam que Jesus era glutão, bebedor de vinho e amigo de pecadores. Todo fariseu, quando olhava para as pessoas, ele via pecadores, mas o que ele não possuía era um espelho. Nenhum fariseu possuía isso. Então notem, meus irmãos, o mero fato de saber que Cristo veio ao mundo salvar pecadores não te torna alvo dessa salvação. Saber que Cristo morreu para salvar pecadores não te torna alvo dessa ação, porque você precisa estar na lista. Você precisa se reconhecer como integrante dessa lista. Enquanto nós não nos reconhecemos o principal dos pecadores, enquanto nós não nos reconhecemos um pecador inveterado, nós jamais estaremos debaixo da salvação de Cristo. É por isso que Cristo não só veio salvar os pecadores, Cristo veio me salvar. O grande problema no afogamento não é necessariamente o fato que a pessoa está desesperada para morrer, porque quando ela estiver desesperada para morrer já é tarde demais. É que ela acha que consegue dar um jeito, até que quando ela notar que não consegue, ela já está morta. Já notaram que todo mundo que morre de afogado tem a pretensão de achar que sabia nadar? Lá em Boa Viagem, já viram quantos nadadores já morreu? Quem não sabe nadar fica na beirinha, não morre. Mas os nadadores vão lá para dentro.
Aí quando o tubarão não come, morre afogado. E quando está bêbado, aí é que acha que sabe nadar mesmo. Aí é que entra. Mas enquanto nós achamos que conseguimos, que vai dar, que ainda dá pé, que eu consigo, nós não buscamos ajuda. Nós não pedimos socorro, enquanto a gente acha que dá para sair daquela. Você só vai pedir socorro a Cristo quando você descobrir que está muito mal, que os seus pecados são terríveis, que Ele vai te punir no dia final. Enquanto não houver essa descoberta, meus irmãos, de que eu e você somos o maior dos pecadores, enquanto você não souber isso no fundo do seu coração, Cristo vai ter morrido pelos pecadores, mas você não precisa disso, porque você é uma boa pessoa, você é um bom marido, você é uma boa esposa, você é um bom pai, uma boa mãe, você é um cara legal, seus vizinhos gostam de você, o pessoal no seu trabalho te ama, te deram até panetone agora no Natal. O pessoal agora ama você na rua, eles gostam de conversar contigo. Tem quase 3.000 amigos lá no Facebook. Seu Instagram é bem movimentado. Você é uma pessoa legal. Só que enquanto você se considerar legal, enquanto você se considerar uma pessoa boa, enquanto você não contemplar a sua real miséria, você não vai ter a convicção que precisava do Natal. O próprio Deus precisou morrer para salvar os pecadores, mas nossa arrogância nos faz pensar de que Ele perdeu a viagem. Era só falar comigo, era só ter uma conversinha com a gente, que Ele ia saber que eu estou fora da lista. Paulo nos lembra de que o Natal não veio para os outros, o Natal aconteceu por minha causa, por sua causa. Eu estou na lista, eu sou um principal. É por isso mesmo que Paulo, no versículo 16 em diante, ele vai dizer: por essa mesma causa me foi concedida misericórdia, para que a mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo está dizendo: se eu fui alvo da misericórdia e Deus me suportou e me salvou, Ele salva vocês também. Ele salva vocês também. Eu sei que o Natal é tempo de festa e todo mundo fica esperando as luzinhas coloridas com um velho gordinho invadindo a sua casa. Eu sei que todo mundo fica abismado e encantado com bonecos de urso polar no meio do calorzão de 40 graus de Recife. Mas o grande princípio do Natal aqui, meus irmãos, que nós precisamos destacar é que aquele menino nasceu porque ele ia morrer. Ele tinha um destino traçado, e ele só nasceu porque ele precisava morrer. Eu preciso lembrar disso, porque não é possível contemplar uma manjedoura sem ver uma cruz. O mundo quer festejar uma manjedoura, mas quer esconder a cruz. O mundo quer festejar com animaizinhos ao redor de um bebê, porque ele quer esconder um homem de 30 anos grudado no madeiro, nu e envergonhado e humilhado. Mas era necessário aquele bebê pequeno crescer por 33 anos e morrer naquela cruz, porque do contrário, todos nós iríamos para o inferno. O Natal foi necessário, e foi uma humilhação terrível para Cristo, porque Ele me amou, e porque Ele amou você. Ele se humilhou, veio ao mundo com o propósito de morrer. Mas não fique colocando os outros na lista dos pecadores e se sentindo uma pessoa especial. Paulo nos ensinou hoje que o Natal só vai fazer sentido para você quando você descobrir que a humilhação de Cristo ao ser encarnado e ao ser crucificado não foi por causa desse bando de gente ruim que tem dentro dessa igreja, mas foi por causa de você, que é o pior e mais desgraçado de todos.
que foi por causa de mim, o mais miserável de todos eles. Enquanto eu não me colocar na cabeça da lista dos pecadores por quem Cristo morreu, não fará sentido comemorar o Natal. Por isso cabe um desafio hoje. O desafio que eu tenho para você hoje é: para de olhar para luzinhas piscando e cores vermelho e verde. Pare de procurar o velhinho vermelho de barba branca. Olhe para o nascimento de Cristo como a maior das suas necessidades. Porque sem aquela criança nascer, você e eu iríamos para o inferno eternamente. Minha oração hoje é que aquele que hoje é o soberano do universo rompa as defesas do seu coração e nasça no seu coração hoje, te mostrando quão pecador você é, para que no final você seja alvo de tão grandiosa misericórdia. Que Deus nos ajude a lembrarmos do Natal como Cristo vindo ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém.